Olá! Medalha de ouro de brasileiro nas Olimpíadas, seja qual for o esporte, produz uma enorme repercussão, com direito a foto na primeira página de jornal. A notícia que quase não sai nos jornais, ou quando sai escondidinha, é a quantidade de medalhas brasileiras em Olimpíadas Científicas para jovens. E não são poucas, não. O Brasil já participa em 10 disciplinas internacionalmente, sem falar que temos no Brasil 12 nacionais, consideradas sempre como um estímulo para despertar os talentos científicos. Se sabidamente temos deficiências educacionais, quem seriam então esses gênios? Como são vistos pelos colegas, especialmente nos casos de física e matemática? E será que se transformarão depois em cientista? É o que vamos saber agora com um grupo representativo desses medalhistas de vários níveis educacionais. Apresento a vocês 72 medalhas de ouro, prata e bronze. Nicolau Corsão Saldanha ganhou a primeira medalha de ouro brasileira na Olimpíada Internacional de Matemática em 1981. Um ano antes, com 16, já era medalha de ouro na competição nacional. Fez doutorado nos Estados Unidos e atualmente é professor do Departamento de Matemática da Pontifícia Universidade Católica, a PUC. Ivan Tadeu Antunes Filho ganhou a primeira medalha aos 10 anos de idade. Depois, ganhou outras 29 em Olimpíadas Nacionais e mais 11 em competições internacionais, entre elas a Olimpíada Internacional de Física de 2012. Foi admitido na graduação do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o famoso MIT. Daniel Santana Rocha ganhou a primeira medalha de prata aos 12 anos na Olimpíada de Matemática Estadual, aqui do Rio de Janeiro. Depois ganhou a de bronze e a de ouro, ainda no nível fundamental, na competição nacional. Atualmente, cursa o mestrado no Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, o INPA, enquanto termina o ensino médio no Colégio Estadual Engenheiro Bernardo Saião. Como é que isso pode ser? Ele explica daqui a pouco. Bruna Malvar Castelo Branco conquistou sua primeira medalha aos 12, quando foi ouro na Olimpíada Brasileira de Matemática. Já conquistou 3 medalhas de ouro, 3 de prata e uma menção honrosa em Olimpíadas Científicas. Está cursando o ensino fundamental no Colégio Militar do Rio de Janeiro, um colégio público também como o do Daniel. Bem, para a gente começar, seria bom a gente entender como é que é uma Olimpíada. O Nicolau foi, além de medalhista, coordenador da própria Olimpíada depois. Pode dar um apanhado do que é uma Olimpíada de jovens de medalha? Bom, eu fui coordenador da OBM, né, que é a mais antiga dessas competições em matemática, aliás, acho que em qualquer assunto. Uma Olimpíada de Matemática é uma prova, mas com um perfil muito diferente das provas escolares, porque ela é mais desafiadora, ela exige que o aluno tenha ideias ali na hora, então ela foge do decoreba, no caso, né? Foge das soluções que o aluno está reproduzindo uma coisa parecida com o que ele viu o professor fazer. Né? Então, a gente acha, bom, essa é a minha impressão pessoal, eu acho que é de muitos participantes, que quando a coisa fica difícil é que ela fica interessante. Né? Porque é ali que você está tendo uma ideia, você está criando ali na hora da prova. Ou seja, dá para ver que você gosta de matemática mesmo. Não fosse, já até virou professor, já gosta desde pequeno, não é? Ivan, essa dificuldade que ele falou, existe? Como é que você se sentiu para ganhar essas medalhas todas? Assim, o diferencial é que você tem que se preparar com bastante antecedência. Uma coisa que várias pessoas fazem nas provas da escola é estudar na véspera, estudar um dia antes, estudar 2 dias antes. Para algumas dessas competições, como por exemplo as internacionais, você tem que começar a se preparar pelo menos 1 ano e meio antes. Então, pelo menos eu diria que é um bom número assim para ser o mínimo necessário. E como tem essa preparação mais extensa, que surge essa dificuldade. Pois a pessoa que vai lá para a data da prova, só sabendo que tinha visto na escola, sem ter se preparado, sem ver as provas anteriores, vai tomar uma surpresa. Por esse motivo, inclusive, que você fez um site para ajudar? Sim, foi isso?
Tipo, que eu era lá do interior, quer dizer, eu ainda sou do interior de São Paulo, sou da cidade de Lins, e era difícil conseguir as informações sobre as competições, sobre como estudar, quais livros utilizar, e também era difícil encontrar as pessoas para contatar para fazer isso. Então, pensando nessa dificuldade, depois que eu fui para São Paulo estudar no colégio de lá, eu criei um site com os amigos para passar essas informações para quem não tivesse acesso. Bem, já quem tem interesse, dá aí o endereço para eles. www. É www.olimpiadascientificas.com. E sem acento. E sem acento. Normalmente. Bem, Posso fazer só um comentário? Claro. Isso, realmente, o preparo é essencial. O que a gente fala, o aluno ter braço, né? Que ele não ter medo de fazer uma coisa longa, trabalhosa, isso é importante. Agora, o que eu acho mais bacana da Olimpíada não é isso. Eu acho que o mais bacana é que tem inspiração. Tem um momento ali em que você tem uma ideia. Isso é que eu acho que é você essencial. tem que usar uma lógica, uma criatividade. Tem uma criatividade. Mas você sempre soube que matemática é pão, queijo, queijo. Nem tanto? Nem um pouco. Nem um pouco? Não. E todos concordaram que nem um pouco. Eu acho que se é pão, queijo, queijo, não merece ser chamado de matemática. Você está preenchendo um formulário. Isso não tem graça. Eu acho que só tem graça quando tem essa inspiração. Ou seja, quando foge do... Deixa eu ver se eu entendo. Seria a busca do que está ali em termos de dificuldade. Você cria ou pensa em cima da dificuldade. Seria isso? Você tem que ter uma ideia. Você tem que ter uma ideia que não está óbvia, uma ideia que não te prepararam exatamente para ela. Você tem que ter um preparo, você tem que ter estudado, tem que ter base. Você tem que ter base, você tem que ter braço, você tem que ter persistência. Mas nada disso basta sozinho. Aquilo é como um jogo em que você tem um adversário, só que o adversário é invisível. Né? E o adversário é a questão, que vai tentar te desestabilizar ali. E você tem que ser mais esperto. Daniel está ali balançando a cabeça. Como é que você interpreta isso que ele falou, hein? Eu acho que eu concordaria, assim. A Olimpíada de Matemática é bem diferente de uma prova de colégio. Você tem que ter as ferramentas, né? Você precisa ter estudado antes, seriam coisas, aquelas propriedades, uma base, assim. Ou seja, ideias que outros tiveram para te dar uma base para ter a sua ideia na hora a questão. Ela, em geral, ela tem uma ideia, 3 ideias boas. Quando você tem aquela ideia, você aplica as ferramentas junto com a ideia e resolve a questão. Ou seja, você tem que sacar qual seria o caminho ideal para chegar ao resultado. É meio que você está num labirinto e você tem que... ver qual é o caminho. Você tem que adivinhar um caminho, assim, para onde você vai. Poxa, então é uma emoção de jogo, daqui a pouco quase como um videogame, matemática, assim. Vem cá, antes de eu seguir aqui com as perguntas com os outros, me explica esse negócio, como é que você estuda ainda em nível e ao mesmo tempo mestrado. Como é que é a história? Como é que pode isso? Começou quando eu tinha 12 anos, que eu ganhei minha primeira medalha Olimpíada, que foi estadual do Rio de Janeiro. E nesse mesmo ano eu fui para o IMPA por acaso, assim, porque meu pai é professor de matemática, e foi lá por acaso fazer o curso PAPMEN, Programa de Aperfeiçoamento de Professores de Matemática do Ensino Médio. Quando eu cheguei lá, tinha uma questão no quadro que o professor passou para o grupo, e eu consegui resolver a questão. E eu fui no quadro apresentar a questão para os pesquisadores, tinha a banca, tinha o Elon, o Wagner. Depois que eu apresentei a questão, o professor Wagner achou interessante e tal, e falou, pô, você é bom em matemática, você deveria vir aqui para o IMPA, fazer um curso no IMPA, estudar para... Aí isso é interessante. Aí no outro ano, no verão do outro ano, eu fui fazer um curso de verão no IMPA, que foi o Análise na Reta. Eu fiz só como ouvinte, eu apenas assisti o curso e fiz as provas. E eu gostei de matemática avançada, já é um curso de iniciação científica. Seria algo entre a graduação e o mestrado. E foi muito interessante, assim, eu gostei. E no outro ano, no próximo verão, eu estudei durante o ano, e no outro verão eu fiz o curso valendo com o professor Elon, que ministrou as aulas, eu passei no curso, né? Tirei a nota máxima do curso.
do caso, já para fazer mestrado, mesmo sem completar. Sim, esse seria um curso de entrada no IMPA, assim, que eles pedem para você fazer e ver como é que é a sua aptidão. E eu, durante o ano, comecei a fazer cursos de mestrado. Fiz um, depois eu fiz outro. Depois eu fiz um de doutorado no verão. Depois eu fiz 2 de mestrado. E depois de fazer vários cursos, eu tinha cortado uma boa parte da grade de mestrado. Nesse ano agora, eu apliquei para entrar oficialmente no mestrado, fui aceito. E vou terminar agora em novembro, porque já cortei muitas matérias durante... Vem cá, eu perguntaria à nossa representante feminina, a Bruna, tem que meter a cara mesmo, Bruna? Tem. Assim, eu, na verdade, eu sempre gostei de estudar. Eu sou uma pessoa normal, eu gosto de estudar, as pessoas me encaram como se eu fosse um alien. E eu estudei muito para entrar no militar. Então, a matéria lá, a média é 5. Mas mesmo assim, a gente estudava, o pessoal que passou por concurso. Entrou uma lista. Assim, se inscreve na OBM. Todo mundo, o que é OBM? E veio uma garota que ela já fazia. Ela explicou, uma Olimpíada de Matemática, vocês que são concursados vão gostar. É bem legal, você pode ganhar medalha. Também tem o BMEP, que você conhece o presidente, que na época era o Lula. Aí, na época dela, né? Aí, foi assim, tá bom, vou estudar. Comecei a estudar. E eu consegui a proeza de, no 6º ano, primeiro ano, conseguir uma medalha de ouro na OBM. Maior felicidade. E tomou gosto, pelo jeito, né? Poxa, adorei. Isso. Bem, a melhor coisa. Eu vou fazer um pequeno intervalo e a gente vai voltar para discutir mais com esses jovens e saber mais da vida deles e como é que eles lidam com o conhecimento. Um instantinho só que a gente volta já já.